Olá, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Alisson, seja bem-vindo ao canal Leituras e hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre esse livro aqui. Ele se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, autoria do Max Weber. Essa edição que eu tenho é da Companhia das Letras, é a edição de Antônio Flávio Pierucci, a edição do centenário dessa obra. Essa obra ela foi publicada no ano de 1904 e 1905, em duas partes, num periódico alemão, eu não sei pronunciar em alemão, mas é Archive, e esse periódico era dirigido pelo próprio Max Weber. Aí teve uma segunda edição dessa obra, no ano da morte de Max Weber, em 1920. Então, nessa edição aqui do Antônio Flávio Pierucci, a gente tem as duas edições, a original de 1904 e 1905, com a segunda edição de 1920. Elas estão sintetizadas aqui. Na edição de 1920, houve alguns acréscimos relativos ao refinamento do texto e também algumas informações para respaldar as teses. E esses acréscimos estão presentes aqui entre colchetes no livro. Então, por exemplo, no título a gente tem aqui aspas em espírito, né? Isso aparece na edição original, mas não na de 1920. As aspas aqui em espírito, ela tem um caráter dúbio, tanto para destacar a palavra espírito, quanto para manter assim incerto o conteúdo desse termo, né? Bom, há também uma introdução do Antônio Flávio Pierucci, que ele mostra aqui que o capitalismo ele não está sendo tratado como economia, mas como cultura, né? Por isso essa questão do espírito do capitalismo. Ele também fala dessa questão das duas edições e também fala que em 1930, portanto 10 anos depois da segunda edição, o famoso sociólogo americano Talcott Parsons ele vai publicar nos Estados Unidos, dando aí uma divulgação internacional para a obra. Bom, antes de continuar, se você quiser ajudar com o canal, há informações aqui na descrição. E não deixe de curtir o vídeo se você gostar, porque isso ajuda bastante o canal a divulgar esse vídeo. Bom, vamos começar com o fato que desencadeou essa discussão, né? Era o fenômeno observado da época, presente na literatura católica, de por que os protestantes, ou evangélicos, ou de confissão reformada, esses três termos aqui, eles são usados como equivalentes, né? Protestantes, evangélicos, confissão reformada. O porquê que essas pessoas dessa fé, elas costumavam compor a mão de obra qualificada, ou serem elas os empresários proprietários do capital, ou ainda serem elas que ocupavam os postos mais elevados nas empresas, ou ainda, né, nos círculos comerciais deles, que se encontravam as formas internalizadas da piedade cristã, ou ainda porque que eles tinham um senso, né, tão aguçado para os negócios. Nas palavras de Max Weber, né, na página 29, nós temos o seguinte: o caráter predominantemente protestante dos proprietários do capital e empresários, assim como das camadas superiores da mão de obra qualificada, notadamente do pessoal de mais alta qualificação técnica ou comercial das empresas modernas. E ainda, na página 37, fala o seguinte: a confissão reformada, em comparação com outras confissões, parece que favoreceu francamente o desenvolvimento do espírito capitalista. E na página 36 fala o seguinte: de fato é notável que grande número das formas mais internalizadas da piedade cristã tenha vindo dos círculos comerciantes. Bom, portanto, esses são os fatos, né? Geralmente, os evangélicos compõem a mão de obra especializada, ocupam os cargos mais elevados, têm a propriedade do capital e é neles que se costuma encontrar um bom senso aí para os negócios. Agora vamos para uma segunda parte, que são os exemplos que demonstram esses fatos. Esses exemplos são tanto históricos quanto estatísticos. Nos exemplos históricos, nós temos que as cidades ricas,
elas começam a se converter ao protestantismo no século XVI. Isso já foi observado pela Espanha católica. Na página 37, Weber diz o seguinte: já sabiam os espanhóis que a heresia, ou seja, o calvinismo dos Países Baixos, fomentava o espírito comercial. E ainda na página 31 fala o seguinte: a dominação do calvinismo, tal como vigorou no século XVI em Genebra e na Escócia, na virada do século XVI para o século XVII em boa parte dos Países Baixos, no século XVII na Nova Inglaterra e por um tempo na própria Inglaterra. Então ele está falando aqui de uma dominação calvinista, né? Na Suíça, na Escócia, nos Países Baixos, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos e na própria Inglaterra. Bom, uma outra questão ainda diz respeito ao recrutamento de mão de obra para as indústrias nascentes. As indústrias recrutavam artesãos. Entre os artesãos haviam evangélicos e católicos. Porém, os artesãos que costumavam ingressar nas indústrias eram os evangélicos e ocupavam aí os mais altos postos de comando, enquanto os artesãos católicos eles se mantiveram no artesanato, se tornando mestres artesãos. Fala assim na página 32. É conhecido o fenômeno de a fábrica recrutar uma grande parte de sua mão de obra qualificada entre a nova geração de artesãos. Mais adiante, o fenômeno que se mostra com frequência substancialmente maior entre os camaradas artesãos protestantes do que entre os camaradas católicos. Em outras palavras, os camaradas artesãos católicos mostram uma tendência mais acentuada a permanecer no artesanato, tornando-se, portanto, mestres artesãos, com frequência relativamente maior, ao passo que os protestantes afluem em medida relativamente maior para as fábricas, para aí ocupar os escalões superiores do operariado qualificado e dos postos administrativos. Então, além das cidades ricas estarem se convertendo ao protestantismo, além do recrutamento dos artesãos protestantes para ocupar os postos administrativos das indústrias, há também a questão educacional entre católicos e evangélicos. Foi reparado, estatisticamente, que a população católica que ingressa no ensino superior é proporcionalmente menor do que a evangélica. E no ensino superior, os evangélicos costumavam ocupar as universidades modernas com cursos voltados para a parte técnica, né, de engenharia e de administração, enquanto os católicos se voltavam para faculdades de estudos humanistas e voltados aí para a teologia. Na página 32 fala o seguinte: o fato de que a porcentagem de católicos entre os alunos e os bacharelandos dos estabelecimentos de ensino superior fique, no geral, consideravelmente aquém de sua cota no total da população, deve-se em boa parte às diferenças de patrimônio herdado já mencionadas, mas que também, entre os bacharelandos católicos, a porcentagem daqueles que saem dos estabelecimentos modernos, destinados para os estudos técnicos e as profissões comerciais e industriais, em poucas palavras, para a vida burguesa de negócios, fique uma vez mais notavelmente muito atrás da dos protestantes, e que a formação oferecida pelos gymnasiens humanísticos tenha a preferência dos católicos. Esse é um fenômeno que não fica explicado pela diferença de fortunas. Então, conforme se vê na argumentação do Weber, a questão dos católicos ocuparem proporcionalmente menos cadeiras no ensino superior e essas cadeiras serem preferencialmente na área de humanas, isso em parte tem a ver com as fortunas herdadas, uma vez que a educação requeria aí um alto dispêndio, mas a escolha do curso não estava determinada pelas fortunas. Nos anexos, com as notas aqui de rodapé, a gente tem na página 170 o seguinte: em Baden, por exemplo, no ano de 1895, a receita tributária sobre rendas de capital foi de 954.060 marcos por 1.000 evangélicos, contra 589.000 marcos por 1.000 católicos. Ou seja, né, aproximando-se aí a metade, né, a renda tributária dos católicos.
Os judeus, com mais de 4 milhões de marcos por 1.000 indivíduos, atingiram de longe o ponto mais alto. Ele fala que ele não está estudando os judeus, que um estudo separado seria voltado para eles, né? Aqui é mais com relação ao fenômeno evangélico, né? E preferencialmente em comparação com os católicos. Aí ele teve um aluno, chamado aqui, não sei pronunciar alemão, né? Mas algo como Offenbacher, que estabeleceu algumas estatísticas com relação ao ingresso de protestantes e católicos no ensino superior e em que tipo de faculdade eles cursaram, né? Nós temos aqui, não sei se vocês conseguem enxergar bem. Bom, então esses foram os exemplos que demonstram os dados, né? Das cidades ricas do século XVI estarem se tornando, se convertendo ao protestantismo, né? Essa dominação calvinista aí pelas cidades ricas. A questão do recrutamento de artesãos protestantes pelas indústrias, que ocupavam os postos administrativos, e a questão do ingresso no ensino superior entre católicos e evangélicos, onde proporcionalmente os evangélicos ingressavam em maior quantidade e eles optavam preferencialmente por cursos voltados aí aos negócios burgueses, né? Cursos técnicos e administrativos, enquanto os católicos se ocupavam aí de uma formação humanista. Bom, esses foram os exemplos e estatísticas que demonstram os fatos observados. Porém, as estatísticas elas não podem ser escolhidas sem critério metodológico, né? E o critério ele tem que ser honesto. Então, ele se preocupou em que não apenas regiões onde havia uma predominância e uma identidade a uma única religião fosse levado em conta, porque seria natural que num país predominantemente católico, católicos ainda ocupassem os postos mais altos administrativos, e o mesmo em países evangélicos com os evangélicos. Porém, ele demonstra que mesmo em países pluriconfessionais, os evangélicos no início do século XX ocupavam esses cargos nos escalões mais altos das empresas. Outra questão que ele se preocupou é que as categorias forjadas para análise que elas fossem de longa duração, para que, sob o termo, por exemplo, diretores de empresa, não se misturassem aí empresários de grandes e enormes empresas com, assim, proprietários de pequenas oficinas de artesanato, né? Que você não colocasse na mesma categoria o dono da barraquinha de cachorro-quente e o dono de uma multinacional. Agora, qual é a hipótese de investigação de Weber? Ele comentou que 2 fatores influenciam aí, o capital herdado e o tipo de educação. Diz ele na página 30. A participação nessas funções econômicas pressupõe, em parte, posse de capital, em parte, uma educação dispendiosa. Mais adiante, na página 33, ele fala o seguinte: nesses casos, a relação de causalidade repousa sem dúvida no fato de que a peculiaridade espiritual inculcada pela educação, e aqui vale dizer, a direção conferida à educação pela atmosfera religiosa da região de origem e da casa paterna, determinou a escolha da profissão e o subsequente destino profissional. Ou seja, a educação determinou o destino profissional. Mas essa educação, em contrapartida, veio do ambiente atmosférico da região de origem, da casa paterna, da confissão religiosa. Weber reconhece que, num primeiro momento, a economia pode ter determinado a confissão religiosa, porém, num momento posterior, é a religião, com suas peculiaridades, que tem influenciado a economia, visto que é a religião que tem levado a um tipo de educação e essa educação conduzido a uma vocação profissional, e que, para análise do espírito do capitalismo, estudos histórico-políticos não são suficientes, mas que é necessário investigar a peculiaridade dessa formação religiosa. Bom, antes de seguir pelas hipóteses de investigação de Weber, vamos falar aqui das hipóteses que ele refutou. Então, a primeira hipótese refutada por Weber é de que os evangélicos ocupavam os cargos dirigentes ou eram proprietários do capital porque eles já tinham esse capital herdado de seus pais. Porém, ele refuta essa observação
dizendo que ela não é suficiente para a explicação, uma vez que a economia não basta, mas também tem que ser levado em conta a religião. E ele diz também que os evangélicos, tendo ou não herdado esse capital, eles desenvolviam esse tino para os negócios. Nas palavras de Weber, na página 33, fala o seguinte: resta, isso sim, o fato de que os protestantes, em particular certas correntes internas, que mais adiante serão tratadas especificamente, no caso aqui o calvinismo, né? Seja como camada dominante ou dominada, seja como maioria ou minoria, mostraram uma inclinação específica para o racionalismo econômico, que não pôde e não pode ser igualmente observado entre os católicos, nem numa nem noutra situação. A razão desse comportamento distinto deve, pois, ser procurada principalmente na peculiaridade intrínseca e duradoura de cada confissão religiosa, e não somente na respectiva situação exterior histórico-política. E antes, na página 31, ele fala assim: mas vamos em frente. Se, como foi dito, a maior participação dos protestantes na propriedade do capital e nos postos de direção na economia moderna pode ser em parte compreendida como simples consequência da superioridade estatística de seu cabedal patrimonial historicamente herdado, ainda assim se observam fenômenos nos quais, por outro lado, a relação de causalidade não se entrega de forma tão indubitável, ou seja, a economia não é suficiente para explicar esse tino dos protestantes para os negócios. A segunda hipótese que ele refuta é de que os evangélicos conseguiram desenvolver esse tino em razão do fim das tradições. Então, com o final da Idade Média, o poderio da Igreja Católica diminuiria e isso libertaria os empresários para poderem aí exercer as suas atividades econômicas, como a cobrança de juros, né, a usura, por exemplo. A refutação de Weber é a seguinte: que o controle eclesiástico, religioso sobre os indivíduos, ele não decaiu com o fim da Idade Média, mas ele foi substituído pelo controle da Reforma Protestante. Ele diz, inclusive, que era um controle insuportável, né? Diz ele: a dominação do calvinismo, tal como vigorou no século XVI em Genebra e na Escócia, na virada do século XVI para o século XVII em boa parte dos Países Baixos, no século XVII na Nova Inglaterra e por um tempo na própria Inglaterra, seria para nós a forma simplesmente mais insuportável que poderia haver de controle eclesiástico do indivíduo. E antes, na página 30, a reforma significou não tanto a eliminação da dominação eclesiástica sobre a vida de modo geral, quanto a substituição de sua forma vigente por uma outra. Então, esse nascimento do tino para os negócios, ele surge no meio do ambiente religioso protestante, de controle. Inclusive, nos anexos, na página 172, na nota 16, fala o seguinte, que os primeiros sínodos nacionais dos huguenotes quanto a saber se um banqueiro poderia ser decano de uma igreja. Então a gente vê aí como os protestantes franceses, né, huguenotes, eles tinham aí uma regulação da relação entre a vida econômica e religiosa, né? Se um banqueiro poderia ser decano de uma igreja. Bom, uma terceira hipótese que Weber refuta diz respeito à questão de que as minorias em um dado país, né, minoria religiosa, minoria étnica, que elas tendem à atividade aquisitiva e é a maneira delas sobreviverem e elas acabam se sobressaindo nisso. Diz ele na página 33. Ora, a menor participação dos católicos na moderna vida de negócios na Alemanha é tanto mais notável por contrariar a averiguação desde sempre feita, no passado e também no presente, a saber, minorias nacionais ou religiosas, ao se contraporem como dominadas a um grupo visto como dominante, tendem, em virtude de sua exclusão, seja ela voluntária ou involuntária, das posições politicamente influentes, a ser fortemente impelidas para os trilhos da atividade aquisitiva. Então está dizendo que as minorias num país, minorias nacionais ou religiosas, como elas não participam do poder político, elas tendem a se voltar para o poder econômico. Mas daí ele fala que isso não aconteceu com os católicos na Alemanha e que isso aconteceu com os evangélicos, tanto faz eles sendo minoria ou maioria. Na sequência da página 33, ele fala o seguinte:
seja como camada dominante ou dominada, seja como maioria ou minoria, mostraram, os evangélicos, uma inclinação específica para o racionalismo econômico. Uma quarta hipótese que Weber refuta, e mais presente no senso comum, diz respeito à ideia de que os católicos cultivariam valores mais ascéticos de indiferença em relação ao mundo, enquanto os protestantes seriam mais materialistas, de uma religiosidade secularizada, e haveria entre eles um apego ao mundo, aos seus bens, e uma alegria em viver com os bens do mundo. Na página 34, ele cita esse dito proverbial, O católico é mais sossegado, dotado de menor impulso aquisitivo, prefere um traçado de vida o mais possível seguro, mesmo que com rendimentos menores, a uma vida arriscada e agitada que eventualmente lhe trouxesse honras e riquezas. Diz por gracejo a voz do povo: bem comer ou bem dormir, há que escolher. No presente caso, o protestante prefere comer bem, enquanto o católico quer dormir sossegado. Mas a refutação de Weber é que os protestantes desse início aí do fomento capitalista, eles tinham sim, pelo contrário, uma aversão ao mundo também, o oposto da alegria em relação ao mundo. Na sequência ele fala assim: de fato, com a frase querer comer bem, é bem possível caracterizar, embora de modo incompleto, mas pelo menos em parte correto, a motivação daquela parcela de protestantes mais indiferentes à Igreja na Alemanha de hoje. Só que no passado as coisas eram muito diferentes. Como se sabe, os puritanos ingleses, holandeses e americanos se caracterizavam, como adiante veremos, justamente pelo oposto da alegria com o mundo, sendo isso, a meu ver, um de seus traços de caráter mais importantes. Aqui, traços de caráter mais importante, não que Weber esteja elogiando o caráter deles, mas importante para a análise. Uma quinta hipótese que Weber refuta diz respeito à imigração, de que estrangeiros eles costumam levar adiante a sua experiência comercial, que eles costumam empreender mais num país estrangeiro, e de que haveria aí então uma espécie de globalização, de intercâmbios de experiências. Porém, a refutação de Weber é que isso não é uma peculiaridade do capitalismo moderno, que isso sempre existiu. Numa interessante nota de rodapé, na página 172, a nota 19, diz o seguinte: o simples fato da mudança de pátria constitui um dos meios mais poderosos de intensificação do trabalho. A mesma moça polonesa, a quem nenhuma oportunidade de lucro em sua terra, por mais atraente que fosse, conseguia arrancar de sua indolência tradicionalista, parece mudar totalmente sua natureza e é capaz de um formidável rendimento quando trabalha como trabalhadora sazonal em terra estrangeira. Exatamente o mesmo fenômeno se dá com os emigrados italianos. Que o decisivo aqui não seja somente a influência educativa de ingressar num meio cultural mais elevado. Por mais que esse fator evidentemente concorra para tal, revela-se no fato de que o mesmo fenômeno ocorre, como na agricultura, por exemplo, lá onde o modo de atividade é exatamente o mesmo que no país de origem, e o alojamento dos trabalhadores em barracas provisórias, etc., condiciona até mesmo um rebaixamento temporário do nível de vida que jamais seria tolerado na terra natal. O simples fato de trabalhar num ambiente totalmente diverso do habitual rompe aqui o tradicionalismo, um fator educativo. Mais adiante, para os protestantes, no entanto, como já revela a inegável diferença na peculiaridade econômica das colônias puritanas da Nova Inglaterra, o impacto de sua peculiaridade religiosa desempenhou manifestamente o papel de um fator independente. Então ele atribui aqui que entre os imigrantes, os protestantes ainda que tiveram sua própria peculiaridade. E na nota 12 da página 171, ele fala assim: que imigrantes de todas as confissões religiosas da terra, indianos, árabes, chineses, sírios, fenícios, gregos, lombardos, cauercinos, etc., mudassem para outros países na condição de portadores do aprendizado comercial dos países mais desenvolvidos, dos quais provinham, constitui um fenômeno universal que não tem nada a ver com o nosso problema. Aí vem uma sexta hipótese
que ele refuta, que diz respeito de que os empresários protestantes eles têm sucesso porque eles acabaram assim reagindo contra a sua formação. Ele faz aqui um espelho inverso, comparando Francisco de Assis e Cecil Rhodes, né? Enquanto Francisco de Assis ele era um empresário que abandona suas riquezas após a conversão, o Cecil Rhodes, tendo uma formação de um ambiente religioso protestante, ele acaba usando, na verdade, essa formação como desenvolvendo nele um tino para os negócios. Então ele diz que isso não aconteceu apenas com Cecil Rhodes, mas com todos os grupos coletivos aí protestantes. Então essa coincidência não pode ser explicada. Então, ainda que Cecil Rhodes, ao que parece aqui, tenha assim reagido contra a sua origem, essa origem esteve presente em todos os grandes empresários protestantes. Então essa coincidência não é uma coincidência. Na página 36, Weber diz o seguinte: aqui se poderia pensar numa espécie de efeito contrário que o mamonismo, né, o amor a riquezas, provoca em naturezas introvertidas e pouco afeitas a profissões comerciais. E com certeza, como no caso de Francisco de Assis e de tantos daqueles pietistas, foi assim que, mais das vezes, o acontecimento da conversão se apresentou subjetivamente ao próprio convertido. E de modo análogo, se poderia tentar explicar o fenômeno igualmente frequente e notável, do qual Cecil Rhodes é um exemplo, a saber, que da casa de pastores tenham nascido empresários capitalistas de grande estilo como uma reação contra a educação ascética recebida em sua juventude. Mas esse modo de explicação falha quando um virtuosístico senso de negócios capitalista coincide nas mesmas pessoas e nos mesmos grupos humanos com as formas mais intensas de uma devoção que permeia e regula a vida toda. Então, assim, não é coincidência que pessoas que tiveram essa educação ascética protestante tenham desenvolvido esse tino para os negócios. Aí vem uma sétima e última hipótese que Weber refuta, que é a hipótese de que na França já havia uma superioridade cultural e econômica, e por isso os protestantes simplesmente surfaram aí na onda, na hype francesa. Weber refuta com a afirmação de que, com o exemplo ali das lutas de Colbert, né, que foi um ministro das finanças francês, que procurou implantar o mercantilismo na França, ou seja, a França não era um país que já tinha essa economia capitalista desenvolvida. O surgimento do capitalismo moderno na França foi concomitante com os esforços de Colbert e também com essa presença e essa conversão ao protestantismo. Nas palavras de Weber, na página 37, fala o seguinte: ocorre, porém, que na própria França, como atestam as lutas de Colbert, a coisa era extremamente a mesma no século XVII, né? A mesma que outras nações, a mesma no passado e no presente. Havia necessidade de esforços para implantar um capitalismo moderno. Portanto, retomamos ao ponto de investigação de Weber. O que é necessário fazer para entender esse fenômeno da correlação entre o desenvolvimento capitalista, o tino para os negócios e a confissão reformada, né? Esse fenômeno várias vezes foram observados, o que falta é explicá-lo, né? Então, Weber, apesar de ter apontado para o caráter da posse do capital e da educação, ele fala que é necessário investigar a peculiaridade dessas confissões religiosas. Numa nota de rodapé, em anexo na página 173, a nota número 22, ele diz o seguinte: não é, pois, nenhuma novidade afirmar aqui essa correlação, né, entre capitalismo e protestantismo. A novidade é duvidar dela sem a menor fundamentação, e explicá-la é que é o X do problema. Weber termina então esse capítulo com dois objetivos. O primeiro é explicar historicamente esse fenômeno, e o segundo é compreender o sentido dessa explicação histórica. Nas palavras de Weber, no último parágrafo, na página 39, ele diz o seguinte: antes, porém, é preciso ainda chamar a atenção, primeiro, quanto à peculiaridade do objeto que se trata de explicar historicamente. Em seguida,
quanto ao sentido em que semelhante explicação é possível no quadro dessa pesquisa. Bom, gente, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se você curtiu, não deixe de dar o like, porque isso ajuda o canal, ajuda a divulgar o vídeo. E eu pretendo, na medida do possível, dar sequência aqui nos próximos capítulos. Um abraço a todos e tchau, tchau.